Programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, minha gente. Está no ar mais um programa Direito do Povo, diretamente da TV Online, Cidade Ativa TV Online, ao vivo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas, sempre na hora, sempre ao vivo, desde que vocês façam as perguntas que te incomodam pelas redes sociais, seja via Facebook, seja via Instagram, seja via YouTube. Vocês coloquem as suas perguntas aí e eu tentarei respondê-las imediatamente. Evidentemente, se a pergunta for muito difícil, né, gente? Eu vou me reservar o direito de responder só na próxima semana. E falando em semana, minha gente, hoje é o nosso último programa do ano, porque a semana que vem ninguém é de ferro, eu vou dar uma descansadinha. Então, neste ano, hoje, a gente encerra a programação deste ano. E fazendo uma pequena retrospectiva pelas perguntas que me enviaram durante os programas que foram ao ar, e principalmente as perguntas que mandaram para mim durante a semana, e também as perguntas que eu acabei respondendo na semana seguinte, porque foram perguntas que não deram, apesar de feitas online, não deu tempo de responder. Eu dei uma verificada, dei uma pesquisada nessas perguntas que eu acabei respondendo. E sempre o que dá mais repercussão é direito de família, né, gente? As relações familiares sempre, por assim dizer, vamos chamar de audiência, né? Dão mais ibope, no sentido figurado, né, do termo. Relações entre pais e filhos, relações entre pais, final de casamento, guarda de filho. Teve bastante repercussão o tema que eu abordei a semana passada, falando de alienação parental, né? O comportamento dos pais na frente dos filhos, né? O que falar para os filhos, a maneira certa de falar para os filhos, como falar para os filhos, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, e essa amiga me falou que o filho dela, um certo dia, na escola, numa discussão com o amiguinho, o menino tem 5 anos, 6 anos, e ele empurrou um outro amigo da mesma classe, da mesma turma, tal. E aí a professora, não, mas por que você... Questionou o garoto, né? Por que você fez isso? Por que você empurrou teu colega, tal? Ele virou e falou exatamente isso. Não, porque eu sou agressivo igual meu pai. Olha que coisa, gente. Onde é que esse menino ouviu que é agressivo igual o pai? Tá certo? Ou foi da mãe, ou foi dos avós, ou foi da própria escola. Algum comentário de algum professor, algum comentário de pai de aluno, né? E como é que sabe que o pai é agressivo? E será que o pai é agressivo mesmo? Ou alguém deu a opinião na frente da criança? Gente, não tenham dúvida, criança capta tudo. Criança observa, é o melhor observador do mundo, é a criança. Toda criança é mais ou menos sensitiva. Percebe a energia que ronda o ambiente, que se instala no ambiente, né? A energia é uma coisa poderosa, o pensamento da gente é uma coisa muito poderosa. Irradia, entendeu? É mais ou menos assim, quer dizer, se você sintoniza,
O pensamento é uma faixa energética, uma onda energética, que se equipara à onda de TV, à onda de rádio. Se você sintonizar numa estação, você não vai ouvir outra estação. Não é? Se sintonizar na Jovem Pan, você não vai ouvir a Bandeirantes e vice-versa. Então, assim, é muito poderoso o pensamento da gente. E a criança, gente, a criança, assim, ela não tem o trabalho do dia a dia, ela não tem o estresse do dia a dia, ela não tem a responsabilidade de botar comida na mesa, né? Ou seja, não tem a responsabilidade de cobrir saldo bancário, de pagar a conta, de fazer mercado, de pagar energia, de pagar água, não é? De pagar gasolina, de pagar condução. A criança não tem responsabilidade nenhuma nesse tipo. Ela brinca. Então o cérebro dela está limpo, está clean, está vazio de estresse. A criança é assim, é um quadro branco, é um quadro negro, vai, de escola, sabe? Tudo que colocar em giz ali vai gravar. E principalmente a criança tem espaço na mente, no cérebro e no coração para sentir o ambiente. Então, se a mãe e o pai estão brigando, não se iludam. Por mais que vocês não briguem na frente dos seus filhos, a animosidade entre vocês dentro de casa, se um está de bico com o outro dentro de casa, por mais que vocês estejam fingindo brincar, estar brincando com os filhos, vocês podem ter certeza que os filhos estão percebendo que tem alguma coisa errada no ar. Não é? São muitos os casais que ficam adiando o inevitável, qual seja a separação. Tem casal que demora séculos para separar, porque tem dúvida, porque foi criado de um jeito que não, separar é pecado. O que eu estou fazendo? Meus filhos são pequenos, como é que eu vou sair de casa? E por aí vai. Quanto mais a pessoa protela a separação, mais os ânimos ficam acirrados, mais a criança percebe e mais ela extravasa de alguma maneira. Não é? Então, assim, dependendo do ambiente, a criança sempre vai canalizar essa energia de alguma maneira. Ou a criança se torna uma criança agressiva, ou a criança se torna uma criança na aula, por exemplo, na escola, dispersa, passa a não prestar atenção, passa a ter nota baixa, ou passa a responder para o professor, passa a brigar com os colegas de sala, de classe, não é? Outras crianças ficam ansiosas demais. Algumas delas abastecem a ansiedade, ou seja, para diminuir a ansiedade, socorre-se a comida. E você tem aí a origem de muita obesidade mórbida. Começa aí com ansiedade. Eu conheço várias pessoas, incontáveis pessoas que são gordas, que são obesas, por ansiedade. Que come para saciar a ansiedade. Né? Tem adulto que é muito ansioso e recorre à bebida, por exemplo. Bebe para passar a ansiedade, se torna um alcoólatra. Não é? Então, assim, muito cuidado. A criança é o principal resultado de um relacionamento às dois. E a criança é o futuro, muitas vezes, seu mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã. Não é? Pode ser que, brevemente, com o teu filho ou tua filha, com 17, 18, 19 anos, pode ser que fique sob responsabilidade deles cuidar de você. Quantas histórias vocês não conhecem? Ah, a mãe ficou doente, ficou de cama, não pode mais trabalhar. O pai teve um AVC novo, teve um infarto, morreu. A mãe não consegue trabalhar porque tem outros filhos. Lá vai esse filho ou essa filha trabalhar para sustentar a casa. Tem muitas histórias assim.
Agora, imagina se esse filho ou essa filha, que tem a obrigação de sustentar a casa, tenha tido uma infância desse tipo, vivendo sob o clima ruim que existe em todo casamento que está na fase pré-separação, pré-divórcio. Né? Hoje em dia tem muita gente que fala assim, a juventude hoje casa e descasa, parece brincadeira, parece que tá tomando um lanche no McDonald's, do jeito que casa e do jeito que descasa. Graças a Deus. Pior são os casais mais velhos, os casais mais antigos, que têm filhos e que demoram para separar por conta de imaginar que tem a responsabilidade de criar os filhos. Criar os filhos não é botar comida no prato, gente. Botar comida no prato, você vai colocar, mesmo estando fora de casa. Até porque isso é uma obrigação legal. Se não botar comida no prato dos teus filhos, ou seja, se não prestar alimentos judiciais, a famosa pensão alimentícia, que tecnicamente a gente chama de alimentos, né? Vai em cana. Então, assim, não é porque vai ter que colocar comida no prato dos seus filhos, você vai sustentar um casamento insustentável, que vai voltar para casa já mal-humorado. Pô, eu vou chegar em casa, a mulher vai ter que estar com aquele bico, eu também já não estou afim nem de olhar para a cara dela, mas vou voltar para casa por causa dos meus filhos. Gente, que estupidez é essa? Os filhos estão sabendo, os filhos estão sentindo. E os filhos estão extravasando de outra forma. Ou na escola, né? Ou na comida, ou se tornando uma pessoa introvertida, né? Depressiva. Tem muita criança com depressão. E claro, os pais não vão admitir que é depressão. E o que é pior, se levar num psicólogo ou psiquiatra, hoje em dia é moda, né? O psicólogo nem bem olha para a criança e fala, é déficit de atenção. Né? Na época do meu filho, que hoje tem 30 anos, a moda psiquiátrica era, não, é hiperatividade, teu filho é hiperativo. E dá-lhe remédio. Imagina, gente, uma criança com menos de 10 anos tomando antidepressivo. Ou tomando remédio de tarja preta porque tem déficit de atenção. O que é isso? Que besteira. Não. O problema dele, muitas vezes, está dentro de casa. O problema dele, muitas vezes, é ver o pai chegar bêbado em casa. Né? Ou ver ele ficar bêbado todo dia. Ou ver o pai e a mãe brigando. Ou ver o pai chegando de boa do trabalho e a mãe é uma peste. Tem mãe que é peste. Não é só homem, não. Tem mãe que é o cão chupando mariola. Né? Mulher que é ruim. Eu conheço algumas, viu? Conheço algumas. Casei com uma assim, ruim. Ruim. Gente, acabo de falar demais, hein? Eu tive 3 ex-mulheres. Acabei de dizer que uma delas era ruim. Pronto. A partir de hoje à noite, eu vou ter um bombardeio de mensagens. Pô, cada uma delas, quer dizer, é assim. Eu posso até nem dizer qual delas era ruim, ou é ruim. Ou era, vai, pelo menos comigo era ruim. Mas ela vai saber, a própria. Tem gente que é ruim. E a ruindade tanto faz se é homem ou se é mulher. Tem mulher que não deixa o cara em paz, fala sério. Tem mulher que não deixa o marido em paz. Né? Às vezes, por causa de ciúme doentio, por exemplo, o cara não quer nem voltar para casa. E se volta, a mulher vai cheirar a roupa. Vai perguntar onde teve. Não, você está 15 minutos atrasado. Aonde você parou? Os filhos percebem tudo isso, eles veem isso. E eles próprios, embora não saibam verbalizar,
No fundo, eles devem estar pensando assim, pô, por que esses dois não se separam de uma vez para me deixar em paz? Né? Então, assim, a relação familiar, ela não é só social, ela não é só jurídica, ela não é só judicial. Ela é, acima de tudo, a casa da criança, não é? O ambiente em que a criança vive. Se você é um casal que não tem filho e quer brigar todo dia, briguem à vontade. Um cabo de vassoura para cada um quebra o cabo de vassoura na cabeça do outro, tá tudo certo. Mas se tiver filho, gente, pensa. Não no que é melhor para você, nem no que é melhor para o casal, nem no que é melhor para o outro. Pensa no que é melhor para os filhos. Se for um filho só, então, é pior ainda. Não é? O filho único, ele está acostumado, ou esteve acostumado, a ser o centro das atenções do pai e da mãe. De repente, ele deixa de ser o centro das atenções porque a atenção da mãe e do pai estão voltadas para a própria ambiência do casal, para as próprias diferenças do casal, para o próprio orgulho, para a própria vaidade. Vocês já ouviram a expressão, melhor ser feliz do que ter razão? Eu conheço um monte de gente assim. Não quer discutir, sai de qualquer discussão. Melhor não discutir. Mesmo que tenha razão. Por quê? Porque se tiver razão, tem que discutir. Então é melhor concordar. Ainda que tenha razão. Não tem problema nenhum. Porque quando você discute tendo razão, você muitas vezes perde a razão só porque está discutindo. Já perceberam isso? Se você tem razão, concorda com outra parte. Dá uma de bobo. Faz de conta que você não entendeu nada, que você está errado. Pede desculpa. Por quê? Porque lá no fundo, lá dentro de você, você sabe que você tem razão. Você sabe que o que você está falando vai acontecer. Então, para que discutir? Né? Principalmente se você tiver filho. O filho é um tesouro. O filho é o futuro. É o futuro seu. Aquela frase horrorosa, muito horrorosa, que tem filho que fala de boca cheia, né? Fala, não pedi para nascer. Mas é verdade, criança não pediu para nascer, não. Vocês quiseram ter filhos, sejam responsáveis. E a responsabilidade do pai não se limita a prover de alimentos, a dar alimentos, a colocar dinheiro, não é? A trabalhar para colocar uma roupa bonita, um tênis bonito, né? Um celular bacana, da moda, botar numa escola particular. Não, isso é o de menor importância. O mais importante é atender às necessidades da criança, que não são materiais. As necessidades das crianças são psicológicas, são filosóficas, são de exemplo. Não se iludam. A mãe e o pai são exemplos por filhos. O filho sempre vai se adequar e vai captar o jeito de falar do pai, a forma de viver da mãe, o jeito de vestir da mãe, o interesse social do pai e da mãe. Se a mãe tem o costume de ler, vocês não tenham dúvida que a criança vai ser uma boa leitora. Se o pai for estudioso, muito provavelmente seus filhos também serão.
Pais são exemplos. Os filhos têm os pais como se fossem totens. Eles adoram os pais. Eles idolatram os pais. Eles fazem tudo para agradar os pais. E é por aí, gente. Pensar na responsabilidade de criar um filho, que não é colocar comida no prato só, não. Opa, temos aí recado. Bruno de Lúcio, boa noite. Dr. Paulo, obrigado por nos orientar neste ano. Bom Natal e ótimo ano novo para você. Abraços. Bruno de Lúcio. Maria Nunes, Feliz Natal, Dr. Paulo, e um feliz ano novo. Obrigado para os dois. O Bruno é um eminente apresentador de um programa aqui na TV, programa de maior repercussão dessa TV. É um grande apresentador, excelente jornalista. Bruno, eu desejo a você um ano vindouro com muitas realizações, pleno de alegria, pleno de amor, viu? E com muita audiência, que você merece continuar a ter. Henrique Dias, parabéns pela programação, Dr. Paulo. Bom final de ano para você. Muito obrigado, Henrique. Para você também, junto dos seus. Amor e alegria para você. Lúcia Muso, boa noite, Dr. Paulo. Ótima programação. Deus abençoe e Feliz Natal para você e sua família. Abraços. Outro abraço para você, Lúcia. Muito obrigado a vocês todos por nos acompanhar ou por acompanhar a nossa programação, a programação da TV Online, principalmente por serem assíduos em nosso programa, né? Sempre que a gente fala sobre direito de família, a coisa tem bastante repercussão, né? A semana passada eu falei da alienação parental, hoje eu estou falando bastante, não tanto como advogado, mas mais estou dando aqui uma... Aparentemente, vocês estão achando, não, esse cara não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com advocacia. Está dando uma aí de assistente social, de psicólogo, de padre. Gente, não é nada disso, não. A conclusão disso tudo que eu falei é assim: vocês sabiam que vocês podem perder a guarda dos seus filhos por causa disso? É verdade. Mesmo sem aplicar aquela educação severa, entre aspas, né? O que é uma educação severa para algum pai, para alguma mãe? Né? Porrada. Dar pancada nos filhos, né? Tapa, beliscão, seja o que for. Alguns pais dizem que não tem problema, que pode dar, que pode bater, nem que seja de leve, e pelo amor de Deus tem que ser sempre de leve e tal. Eu não concordo. Mas, independentemente disso, se você está nesse ambiente que eu acabei de descrever aqui, você pode perder a guarda do seu filho. Imagine vocês, e já aconteceu, hein? Eu já advoguei para uma senhora, avó de um casal de crianças, que ela foi e me explicou isso. Falou, olha, a minha filha e o meu genro não param de brigar. E brigam o tempo inteiro na frente dos meus 2 netos. Eles já não vão bem na escola, eles estão tomando remédio, eles estão ansiosos, eles estão nervosos, eles choram sem motivo, eles estão apavorados. Eles, quando vêm aqui em casa, eu percebo, antes eles vinham aqui e ficavam brincando, agora eu percebo que eles vêm para descansar. Eles querem mais é ficar deitados, quietinhos, tá? Como se estivesse descansando mesmo. Parece gente adulta. Eu falei, mas a senhora consegue provar isso? Eu falei, consigo. O que essa senhora fez? Ela botou, olha que louca, né? Botou uma câmera escondida, pequenininha, né? Um dia que ela estava lá na casa sozinha, o pai e a mãe tinham saído, ela chamou um cara lá, botou uma câmera escondida, na sala, no quarto, na cozinha, pequenininha, e filmou
o casal discutindo quase todo dia. E, principalmente, filmou a reação das crianças. Né? O garoto, um pouco mais velho, pegava a irmã e ia para o quarto. Isto todo dia, gente. Ela me contratou como advogado. E eu consegui, na justiça, a guarda dessas duas crianças para a avó materna. Claro, os pais tinham todo o direito do mundo de visitar os filhos. Foi uma gritaria geral, né? Eles não se conformavam. Contrataram um advogado, né? Não pode, não pode, não pode, não pode. Pode. No que diz respeito às crianças, existe uma lei, cujo número eu não me lembro, porque eu só sei o apelido dela. Apelido não, o nome dela, chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da promulgação dessa lei, a partir do momento em que começou a valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, começou a vigorar na justiça brasileira a tese, ou, melhor ainda, o princípio jurídico, convencionado chamar de o melhor interesse da criança. Vou repetir, o melhor interesse da criança. O interesse da criança sobrepõe-se a qualquer outro na esfera familiar. Porque os direitos da criança independem de pai e mãe. Os direitos das crianças estão prescritos, estão previstos desde a Constituição Federal. Constituição Federal, Código Civil e agora, muito mais especificamente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança tem direito à educação, ela tem direito à alimentação, ela tem direito a um ambiente sadio, seja em sua casa, seja na escola. Então, assim, não se iludam. Pisou na bola, vai perder a guarda. Neste caso, esse casal de crianças tinha avó materna, consciente. Em casos mais graves, de abandono, isto que eu acabei de falar é abandono emocional. Essas crianças estavam abandonadas emocionalmente, à própria sorte. Tinham comida, tinham casa, tinham escola, frequentavam escola, mas estavam literalmente sendo esquecidas pelos pais, muito mais preocupados em discutir a própria relação do que cuidar dos filhos. Aos berros. Perder a guarda. Em casos mais graves, se não tem avó, se alguém denunciar para o conselho tutelar, por exemplo, se uma vizinha, e gente, todo mundo tem vizinha. A vizinha que eu estou falando é aquela vizinha, a maroca. Sabe a maroca? Que sabe tudo, até melhor que você, o que acontece dentro da tua casa. É a maroca. Mas tem maroca que é consciente. A dona maroca, todo dia está vendo esse casal brigar. Eu estou dando exemplo de briga só. Sem pancada, só briga, só discussão, só grito. A dona Maroca, ouvindo isso todo dia, ela vai no conselho tutelar. Ela pode ir no conselho tutelar. Aliás, ela deve. Tem uma obrigação cidadã de ir no conselho tutelar denunciar esse fato. Olha, tem um casal lá, meu vizinho, que briga toda noite. Só que eles têm um casal de filhos. Menino de 5, uma menina de 3. Como é que pode? Mas essas crianças estão vivendo. Daqui a pouco estão batendo essas crianças. O conselho titular tira as crianças, manda para um abrigo. É claro, há casos e casos. É evidente que todo casal briga, todo casal discute, todo casal fala em voz alta, mas não todo dia. De vez em quando, tudo certo.
Basta dizer para a criança, para o filho ou para a filha, dizer não. Adulto se desentende, de vez em quando briga mesmo. Mas não tem nada a ver com você. Porque a criança nunca sabe se é com ela ou não. Ela se sente culpada. Ela fica procurando uma maneira de deixar o pai e a mãe contentes. Não encontra, se recolhe. Fica com medo. Né? Então, em casos mais agudos, em casos mais graves, que não são tão raros assim, se não, a criança pode ir para o lar dos avós, mas pode ir para um abrigo municipal. Tipo orfanato. Não é orfanato. É um lugar onde eles dizem que não tem órfão, tem menor carente. Eu tenho para mim que um casal de filhos desse vivendo esse inferno que eu acabei de escrever, não tem pais não. São órfãos, na realidade são órfãos. São tão esquecidos quanto os órfãos. Tão abandonados quanto os órfãos. O órfão, muitas vezes, é abandonado porque o pai e a mãe largam. Não querem saber. Eu chamo de órfão. E tem o órfão real, né? Aquele cujos pais morreram. Está lá no orfanato. Que aí a criança sai de um ambiente perigoso, insalubre, e vai para um outro ambiente igualmente insalubre, né? Mais calmo, cheio de atividades, cheio de profissionais, e são ótimos profissionais, abnegados profissionais, que dão atenção, que dão carinho, mas no fundo, essas crianças no abrigo estão por conta própria. Da mesma forma que estava em casa, só que em casa ele fica por conta própria, mas não tem o que fazer, porque a mãe e o pai não deixam. No abrigo ele está por conta própria, ou seja, ele aprende a sobreviver. Ele vai ser um sobrevivente. Neste caso, duas coisas podem acontecer. Ou a criança, por conta deste período agudo de sua infância, por conta dessas agruras que passa enquanto criança ainda, ela pode se tornar uma pessoa adulta muito revoltada, agressiva, não é? Pode tender a fazer a mesma coisa com os filhos, caso venha ter filho outro dia, não é? Rebeca Vargas. Beijos de Araraquara, doutor Paulo. Boa noite todos da TV. Obrigado, Rebeca. Boa noite para vocês também, viu? Estela Gabriela. Boa noite, Estela. Tudo bem com você? Bom te ver aqui outra vez. Né? Então, gente, essa criança que está no orfanato, no abrigo, ou ela se torna uma pessoa agressiva. Pedrinho de Brito Brito. Parabéns pelo programa, verdade, ligado no programa. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, bom te ver aqui de novo. Ellen Soares, eu e meu sempre assistimos o senhor, doutor. Beijos de Indaiatuba. Obrigado, Ellen. Obrigado mesmo. Que bom que você nos assiste aqui. Ivan Santos, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pelas informações, obrigado. Imagina, Ivan. Meu objetivo aqui é mesmo esclarecer as coisas, né? Na medida do possível, pelo menos esclarecer do ponto de vista jurídico. Então, gente, como eu estava dizendo, a criança pode se tornar um adulto revoltado. Ou ela pode tomar esse tempo que esteve no abrigo, esse tempo, vamos dizer, negro de sua infância, para se tornar uma pessoa absolutamente resistente. Pode sair desse abrigo uma pessoa com caráter modular.
Caráter a ponto de entender o que não se deve fazer para uma criança. E essa pessoa adulta pode se tornar uma pessoa exemplar. Excelente professor, excelente educador, excelente pai ou mãe. Mas isso é da sorte. A sorte relacionada, evidentemente, à qualidade dos profissionais que tem nesse abrigo, né? A sorte de ter um abrigo tranquilo, né? Com pessoas de boa vontade, com colegas mais tranquilos, tal. Enfim, tudo depende das circunstâncias. Mas essa história, assim, o ambiente é muito pernicioso. Do ponto de vista psicológico, não é? O Freud botava tudo culpa na mãe, né? Ah, não, são traumas de infância, por isso que ele é assim hoje. Essa, em linhas gerais, é a visão freudiana, né? Existe a visão junguiana, né? Não, a pessoa criou um personagem devido às circunstâncias, tal, não sei o quê, para a persona do Jung. E existe também a linha psicológica do existencialismo, né? Então é assim. O que fala o existencialismo, em linhas gerais, assim, nós somos fruto do meio que vivemos. Nós somos frutos da ambiência, do ambiente em que vivemos, do meio social, do meio econômico, do meio cultural. Essas coisas formam o nosso caráter, formam a nossa personalidade. Agora, pensando melhor, né? Pensando bem, não é o meio que faz a pessoa. Não é porque você anda no meio de um bandido, no meio de bandidos, que você vai se tornar bandido. Só se você for preguiçoso, porque realmente é muito mais fácil seguir a onda, né? Daquilo que você já conhece. O mais difícil no meio de bandidos é se tornar uma pessoa honesta. O mais difícil de frequentar uma escola que não tem qualidade é se tornar um bom aluno. É frequentar a escola pública, onde tem aluno que bate em professor, e ir para uma universidade, por esforço próprio. Por entender que se você não estudar e não batalhar, não é? Por si mesmo, você vai ser igual e fazer parte daquele mundo que você está vivendo agora. Então, se você quiser escapar do mundo em que você vive hoje, faça diferente do que as pessoas fazem no mundo em que você vive, né? Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia,
Fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção, na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Aqui na Casa Elegância Imóveis, o melhor custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta no programa Direito do Povo, sob o patrocínio da RB Marketing Político. E vamos concluir o raciocínio aqui que a gente estava tendo, né? Então é assim, do ponto de vista jurídico, tá? Agora falando mesmo como advogado. Eu sei que é muito difícil, mas eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Eu tenho uma amiga muito querida, amiga que eu respeito demais. E eu falei para ela esses dias, a gente estava conversando, batendo um papo e tal, e eu falei para ela esses dias, falei, olha, se tem uma coisa que eu admiro de você como mãe, ela tem 2 filhos, um casal de filhos, pequenos ainda. É a forma como ela utiliza a inteligência de forma racional no que se refere aos filhos. Vou explicar o que eu estou falando melhor. É assim, mãe e pai em relação aos filhos sempre têm a tendência de utilizar a inteligência emocional. Né? A mãe e o pai dão bronca no filho quando eles se surpreendem e ficam com raiva. Aí grita, aí dá um tapa. Ah, você quebrou porque você estava correndo, tal, não sei o que, não sei o que. Aí fica aquele angu de caroço, né? Gritando. É sempre a mesma história. A criança corre e quebra as coisas para chamar atenção. O pai, quando tem a atenção voltada a isso, dá bronca porque ou toma uma atitude, ou levanta a voz, ou coisa assim, tal, não sei o quê. Dificilmente o pai e a mãe param, pensam, respiram, falam, bom, o que eu devo fazer nesse momento? Reflete sobre a atitude que irá tomar como resposta a um determinado comportamento do filho ou da filha. É raro encontrar isso. E essa minha amiga, assim, claro, ela também fica nervosa, ela também dá uns berros de vez em quando. Me disse uma vez que até deu um tapa no filho dela, maior e tal. Mas 80% do tempo ela pensa no que fazer. Ela reflete no que melhor ela pode fazer para que os filhos aprendam, compreendam que o que fizeram é errado. E vai muito além. E isso se reflete em todas as áreas, seja no comportamento dos filhos e seja nas questões do filho, né? Criança faz cada pergunta que Deus duvida, né? Criança faz cada pergunta que deixa a gente em xeque. Os porquês, né? Os porquês de criança é complicado. São questões, muitas vezes, bastante profundas. Não é? E que denotam uma inteligência.
E aí o pai ou a mãe tem que devolver a coisa com uma inteligência, um nível de informação adequado. Para que não traumatize, para que a resposta do pai ou da mãe não seja sempre uma sanção, porque aí gera nos filhos uma coisa chamada medo, que não é legal, né? E também assim, não é aquele caso de, o filho, sei lá, matou o cachorro da família, né? Tem mãe e pai que senta e fica lá conversando 3 horas de ladainha. Não. Ele tem que entender que o que fez foi errado, sem muita explicação, mas com uma explicação contundente, né? Porque não adianta nada, matou o cachorro da família, então tá, vamos dar porrada atrás de porrada nesse filho até ele entender que o que ele fez está errado. Não vai entender. Enfim, usar a inteligência emocional é muito difícil. Eu sei que é muito difícil porque sou pai. Meus filhos já não são mais criancinhas, mas eu sou pai. Quantas e quantas vezes eu tomei uma determinada atitude como resposta a uma certa ação do filho, eu tive uma determinada reação, depois parei, pensei e falei, fiz besteira. Devia ter feito isso. Na próxima eu fazia isso. Essa minha amiga não. Ela, antes de ter uma reação, ela reflete. A vontade dela é dar uma porrada. Mas ela faz, como eu disse, isso. Porque refletiu. Então, uma inteligência refletiva. Ela tem introjetada na cabeça dela e no coração dela isso que eu estava falando, a responsabilidade de criar os filhos segundo, não é, o princípio do melhor interesse do menor. E é disso que se trata. No que se refere a filhos, o interesse dos filhos é soberano. Em detrimento aos copos de cristal, em detrimento aos desejos do pai e da mãe, em detrimento à vontade do pai e da mãe, em detrimento ao sossego do pai e da mãe. Se querem ter sossego, não tenham filhos. Para usar a expressão que Vinícius de Moraes usou, e ele teve um monte de filho, uma pancada de casamento, mas o Vinícius de Moraes, ele dizia o seguinte, filhos, para que tê-los? Ele era dessa opinião. Mesmo assim, teve um monte de filho. Porque o Vinícius de Moraes é assim, ele era poeta, ele foi poeta, vivia como poeta, enxergava as coisas como poeta. Poeta não tem saco de criar filho, vamos convir, né? Vamos combinar? Que poeta não vai ter saco para criar filho? E filho dá trabalho. Mas o Vinícius não era só um poeta, era um poeta vagabundo, assumidamente vagabundo. Ele foi o único caso, até hoje, desculpem, o Vinícius de Moraes foi o único caso até hoje do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. O Vinícius de Moraes, como todos sabem, ele era diplomata de carreira, não é? Ele foi o único diplomata brasileiro que o Ministério das Relações Exteriores exonerou por vagabundagem. Ele simplesmente não trabalhava, gente. Ele foi embaixador brasileiro, por exemplo, em Montevidéu. Anos. E o que é pior, durante a Bossa Nova, no auge da Bossa Nova, ele era embaixador brasileiro em Montevidéu. Ou ele transformava a cidade de Montevidéu, né, numa reunião de Bossa Nova,
ou ele estava no Rio de Janeiro, tomava o avião, ia para o Rio de Janeiro, para as reuniões lá no apartamento da Nara Leão, para ter contato com o pessoal da Bossa Nova, para fazer música com os parceirinhos dele, que ele chamava de parceirinhos, né? Aliás, um deles morreu ontem, infelizmente. O Brasil perdeu Carlos Lira, né? Carlinho Lira, um dos maiores e mais significativos compositores dessa época. Aliás, nem dessa época, né? O Carlinhos Lira, já era um grande compositor antes, durante e depois da Bossa Nova. Teve parceiro antes da Bossa Nova, teve parceiro durante a Bossa Nova, várias canções inesquecíveis da Bossa Nova, parceria com o Vinícius, com o Baden Powell, né, com o Tom Jobim, com o Chico Buarque, enfim. Ele teve muitos parceiros, né? Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, e hoje eu desviei bastante aí dos assuntos, mas, enfim, Vinícius Moraes não tinha saco para criar filho, não. Mas, assim, ele tinha a cultura e as parceiras inteligentes o suficientes para que os filhos deles fossem bem criados, né? Ele era inteligente o suficiente para escolher parceiras bem diferentes dele mesmo. Ele não casou com nenhuma sonhadora, com nenhuma poetisa, né? Com nenhuma louca de pedra por aí, não. Ele casou com mulheres conscientes, com pessoas, todas elas muito bem sedimentadas do ponto de vista cultural, ativas profissionalmente e tudo mais. Então, os filhos do Vinícius se deram muito bem na vida. Mas nem todo mundo é Vinícius de Moraes, né? O Vinícius, pelo menos, sacou. Ele falou, não, eu não tenho condições de criar filho. Então, ele passava a bola para a mãe e não interferia, né? Não é o nosso caso, né, gente? Nós temos a obrigação de atender ao melhor interesse do aluno. Sabe aquela coisa assim que em muitos lugares, muitos comércios, vocês veem lá um livrinho que está escrito assim, Código de Defesa do Consumidor, para consulta livre dos clientes. Eu acho que todo pai, toda mãe devia ter um livrinho pequenininho, né, com o título Estatuto da Criança e do Adolescente. Dê uma olhada. Não tem saco para ler livro? Perfeito. Vai na internet, abre essa lei na internet, leia, pelo menos leia essa lei. Vocês vão descobrir que vocês estão fazendo muita coisa errada. E juridicamente falando, aquilo que é errado, corre-se o risco de perder a guarda dos filhos. Há casos até em que o pai e a mãe não perdem só a guarda dos filhos, eles perdem também o pátrio poder. É o caso de abandono. O casal que abandona filho pode perder o pátrio poder. Significa isso? Significa que vão deixar de ser pai e mãe. Legalmente vão deixar de ser pai e mãe. Não vão mais ser pai e mãe. E os filhos deles, cujo pátrio poder eles perderam, vão poder ser adotados. Vejam vocês, como se fossem órfãos de pai e mãe. Juridicamente, eles serão órfãos de pai e mãe. Por isso que eu chamei aquelas crianças que estão no abrigo de órfãos. Porque juridicamente eles são órfãos. Mas isso é um papo para um outro boteco. Como a semana que vem nós não vamos ter programação, nós não, eu não vou ter programação, eu vou dar uma descansada, vou dar uma folga. Então, eu quero desejar a vocês, primeiro de tudo, agradecer profundamente a audiência e a colaboração que eu tive, tanto do pessoal da TV, né, do Roberto Ferreira, que eu brinco muito aqui, que é o dono da TV, que me convidou, me fez ficar muito honrado com o convite dele de vir fazer aqui esse programa que ele bolou, enfim, me deu um espaço para ficar falando igual um papagaio aqui, como eu estou fazendo agora.
Agradecer imensamente ao pessoal do estúdio, especial Leandro, especial, né, o Bruno, que estão sempre aí dando uma força para mim aqui no estúdio. Agradecer principalmente a você que nos assiste, a você que nos segue, né? Acho que YouTube e Facebook a gente hoje chama de seguidor, né? Então eu tenho seguidores, o programa tem seguidores assíduos. Há pessoas que estão toda semana nos assistindo, inclusive além das fronteiras do Brasil. Portugal, Chile, Angola são exemplos de países que nos escutam, que nos assistem, né? Agradecer imensamente e desejar a vocês, a todos vocês, de coração, profundamente emocionado, eu desejo a vocês um Natal pleno de amor junto aos seus. Que vocês abracem e beijem e sejam abraçados e beijados por todos os seus entes queridos, familiares, amigos, amados, amadas. Sintam-se abraçados neste Natal. Sintam-se amados nesse Natal. E, por favor, consigam sentir amor para dar este amor às pessoas que você ama. Mesmo que essa pessoa não te ame, pouco importa. Transmita esse amor, sinta esse amor, é o mais importante. Natal é hora de sentir amor. Natal é sinônimo de amor. Portanto, ame neste Natal. Festeje junto aos seus. Tenha uma felicidade muito grande. Tenha um dia relaxado, leve, gostoso. Como serão gostosas as comidas da ceia, com certeza. E para o ano que vem, para o ano que virá, que vocês tenham uma passagem de ano muito alegre, que tenham muita paz e que principalmente o ano que vem vocês tenham muitas realizações, consigam realizar não os seus desejos, mas que o trabalho de vocês dê frutos, não é? Que o labor, que o suor, que a preocupação sejam recompensadas com frutos do trabalho. Quanto mais vocês trabalharem, mais vocês realizarão, né? E nada melhor do que realizar aquilo que você almeja, a tua meta. É isso que eu desejo a vocês. Vocês conseguirão obter aquilo que desejarem obter ano que vem. Portanto, o meu desejo a vocês é que vocês saibam desejar. Feliz ano novo para vocês. Boa noite, até o ano que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das Letras. Olá pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso não. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu.
apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.